Muito bom, vamos lá, a gente está no Daf Kuf Memchet Amud Aleph, na quarta linha de baixo para cima. Amar lei Rava bar Rav Hanan le Abai, perguntou Rava bar Rav Hanan para Abai, Michdei, Amru Rabanan, falaram Rabanan, Kol milei de Yom Tov, kama devshar leshunei meshaninem. Rabanan falaram, olha, tudo que a pessoa tem que fazer no Yom Tov, se é muito parecido com as coisas que ele faz durante a semana, então ele deve fazer de uma forma um pouquinho diferente, um pouquinho mais para ficar com cara de Yom Tov, digamos assim. Haninashi, então ele perguntou o seguinte, as mulheres de Malen Hatzavai Umay, as mulheres que vão pegar água no poço, Maitamala Meshanin, por que elas não mudam de durante a semana? Perguntou Rav Hanan para Abai, olha, se no Yom Tov a gente tem que agir de forma um pouquinho diferente para demonstrar que hoje é Yom Tov, mesmo nas atividades comuns, porque as mulheres que vão tirar água do poço não fazem isso de forma diferente? Assim ele perguntou para Abai. Respondeu Abai, Mishum de lo efshar. Abai falou, olha, não tem como mudar, não tem como fazer isso de forma diferente. Então Abai traz as opções de mudar e mostra como cada uma não é válida. E como elas poderiam fazer? Se a mulher estava acostumada a encher um pote, um barril de água grande, agora ela vai encher vários pequenininhos, certo? Durante a semana ela usa um grande, no Yom Tov ela usa barris pequenos, a kamavshu beilucha, você está fazendo ela andar mais, ou seja, você está mudando, você está agindo no Yom Tov diferente durante a semana, mas você está dando mais trabalho. Em vez de uma vez tirar água e voltar, ela vai ter que voltar várias vezes. Outra opção, então, as que estão acostumadas a encher em potes pequenos ou encher em potes grandes, talvez vai ser essa mudança, que elas vão encher potes maiores de água no Yom Tov, para demonstrar que hoje é Yom Tov. Você está aumentando o peso, você está dando mais trabalho para elas. Então, no Yom Tov a gente quer, tá bom que no Yom Tov a gente quer diferenciar, mas você não quer dar mais trabalho, mais esforço. Então, aqui vai ser mais pesado, também não é uma boa mudança. Virana, muda outra opção, Nifrosudara, então vamos fazer o seguinte, geralmente elas vão com o barril aberto, no Yom Tov ela cobre o barril com um pano, até ele desritar, pode ser que esse barril, quando o barril estiver cheio de água e o pano em cima, o pano vai molhar e ela vai acabar espremendo o pano, então fazer essa mudança de colocar um pano em cima do barril pode gerar problema. Nihase benirtema, fala então outra vez outra opção, coloca em vez de um pano, coloca realmente uma tampa, põe uma tampa no barril de água e prende ela, certo? Para ela não cair. Responde, fala Abai que isso aqui também não é opção de mudança. Às vezes a tampa vai cair e a mulher não vai querer ficar carregando o barril que a tampa fica caindo, então ela vai amarrar a tampa no barril e pode acabar fazendo um nó que é proibido no Yom Tov. Por isso, aqui nessa questão de Yom Tov, essa é uma mudança que não é um ato, algo que se faz durante a semana, que não tem como mudar no Yom Tov. Outra pergunta fez Rava bar Hanan para Abai. Tenan, está ensinando o seguinte, é proibido no Yom Tov, certo? É proibido no Yom Tov bater palmas, eles batiam às vezes em vez de palmas, uma mão na outra, a mão na coxa e dançar, certo? Todo esse tipo de animação, de música, de dançar, de bater palma, etc. é proibido no Yom Tov, é uma gzerá de Rabanan, que talvez a pessoa, se ele começar a bater palma, ele pode acabar construindo um instrumento musical. É proibido construir instrumentos no Yom Tov. Então foi proibido também dançar e bater palma e alegria demais. Festa demais. Pergunta Rava bar Hanan para Abai, olha, na Mishnah está escrito que não pode fazer tudo isso, e a gente vê que as pessoas dançam no Yom Tov normal e ninguém fala nada, certo? Por que não? O Letamech fala Abai para Rava bar Hanan, Ade amarava lolita vini shapuma de lechaya Dirma migendar lei hefetz vateleatui ve'akachazia name de motiv chatzvei ve'atva na puma de mevoa velo amriana velo midei. Abai falou para Rava bar Hanan, olha, esse é o único caso que você conhece que as pessoas fazem uma coisa que na teoria é errado e ninguém fala nada? Arei Rava falou que é proibido sentar na ponta de uma voi. Uma voi é aquele lugar que os pátios passam por ele para chegar na rua. Ele é fechado de 3 lados, então ele é chamado de Reshut Yachid, e se coloca se coloca um pedacinho de madeira entre a saída de uma voia e a rua, para as pessoas saberem que, olha, aqui é uma voia, aqui é Reshut Yachid, aqui eu posso carregar, e lá é a rua, eu não posso, porque já que ele é fechado só de 3 lados, e um lado é totalmente aberto para a rua, as pessoas podem acabar não se tocando, e acabar carregando de uma voia para a rua, isso é proibido. Então se colocava um pedacinho de madeira só para as pessoas verem
e não se confundirem. E Rava fala que é proibido sentar ali do lado do leche, certo? Às vezes você não tem o que fazer, você quer sentar para ver o movimento na rua, você senta ali do lado do leche e fala, Rava, isso é proibido. Por quê? Às vezes está brincando com alguma coisa na mão, olhando o movimento na rua, o leche está do seu lado ou até um pouquinho para trás de você, se o que está na sua mão cair na rua, você vai acabar pegando, e não pode, porque a rua é Reshut Rabim, e você está no Reshut Yahid. Então Rava fala, não pode sentar ali do lado do leche, senta um pouquinho mais para trás, para não ter esse risco. Vê a Carrazina, a gente vê que as pessoas colocam um banquinho e sentam na ponta de uma voz e ninguém fala nada. Ou seja, Abai fala para Rava bar Hanan, o caso que você trouxe das pessoas dançando não é o único caso, tem outras situações em que as pessoas realmente fazem coisas que a priori são proibidas e ninguém fala nada. Ela, qual o motivo que não falam? Anachle Israel, deixa a Israel quieto, mutav sheyu shogegim velhu mezidim. É melhor que eles façam isso sem querer do que fazer de propósito. Ou seja, fala Abai, tem situações em que a gente vê, olha, não tem o que fazer. A pessoa não adianta, não vai consertar, eles não vão mudar de jeito nenhum. Então é melhor deixar eles fazerem isso sem querer do que falar para eles que não pode e eles vão acabar fazendo de propósito. Então o Abai fala, olha, realmente não poderia. O que você está falando, você tem razão, eles deveriam parar de fazer isso. Mas se a gente falar para eles que não pode, eles não vão parar. É muito difícil, eles não vão parar, então deixa quieto, deixa eles fazerem isso sem querer, melhor do que fazerem de propósito. Savur Miná, agora quando Abai falou isso, pensaram o seguinte, talvez esse din que a gente deixa quieto e não fala nada, deixa eles fazerem sem querer, é melhor do que fazerem de propósito, Hanemile Bederabanana, vai Bedeoraita Ló, talvez só em proibições de Rabanana a gente deixa quieto, porque é menos grave, mas proibições da Torá, se alguém está fazendo uma proibição da Torá sem querer, a gente tem que avisar ele para ele parar. E mesmo que talvez ele vai continuar fazendo de propósito, você tem que avisar. Veloi, e não está certo. Isso, Losh na Bedrabanan, Losh na Bedeoraita. Tanto proibições de Rabanan quanto proibições de Oraita, se é alguém que não adianta divertir ele de qualquer jeito vai continuar fazendo errado, é melhor deixar quieto. Deato sefe de Yom Kippurim de Oraita, vekachazin leu de kachle veshato, atchedechach velomnina velomnidei. Porque a priori, onde a gente encontra isso, tem mitzvah de Tosefet de Yom Kippurim, tem mitzvah de começar o Yom Kippur um pouquinho mais cedo, certo? Não começar o Yom Kippur na hora que o sol se põe, começar um pouquinho mais cedo, 5, 10 minutos, algo do tipo. E é uma mitzvah de oraita de fazer isso. E fala que, a gente vê que as pessoas não fazem isso, as pessoas comem até o último segundo antes de Yom Kippur e ninguém falou nada. Ou seja, a gente vê que mesmo em Alachot da Torá, mesmo mitzvot e proibições da Torá, se as pessoas fazem isso sem querer, e não adianta advertir eles, se advertir eles vão continuar fazendo isso de propósito, é melhor deixar quieto e não falar nada. Só entre parênteses, se eu não me engano, aparece alguns dos Rishonim, que isso é válido para coisas que não está escrito explicitamente, claramente na Torá, mas coisas que estão escritas claramente na Torá, como o Shabat, por exemplo, a metade de cobrir Shabat não tem dúvida, está escrito claramente na Torá, ou Kashrut, isso daqui não adianta falar, não, deixa fazer sem querer, é melhor do que avisar. Essa mitzvah de Tosefet Yom Kippur, de começar Yom Kippur um pouco mais cedo, é uma drashá de Hazal Deus Psukim, não está escrito claramente, então isso deixa quieto, mas coisas que estão escritas explicitamente na Torá, já não tem mais esse. Foi dito na Mishnah que uma mulher pode pegar pães emprestado da amiga no Shabat e Motzei Shabat fazem as contas. Fala Gmará, Abe Shabat de Asir, Ave Bechol Shapir Dame. E fala Gmará, olha, parece que em Shabat é proibido pegar emprestado um pedaço de pão, certo? Eu não posso chegar para a mulher, para a vizinha e falar, olha, me aluga, me alvene, certo? Me empresta, na linguagem de empréstimo, um pedaço de pão e eu te pago depois. Parece que Shabat é proibido fazer isso. Eu posso falar numa linguagem de, olha, me dá um pedacinho de pão e depois a gente se acerta, isso tudo bem. Mas não na linguagem de empréstimo. Mas parece que durante a semana não tem problema nenhum. Uma mulher pode chegar para a vizinha e falar, olha, eu preciso de 3 ovos, me empresta 3 ovos, depois eu te devolvo, certo? Realmente fazendo um acordo, não pegando e, olha, você está me dando, mas talvez alguma hora eu te devolvo. Realmente fazendo um empréstimo. Você me empresta agora 3 ovos e depois eu te pago por eles. Parece que durante a semana não tem problema fazer isso. Lembra, mas entender o que é Hillel. A priori, se isso é permitido, parece que a nossa Mishnah não é como Hillel detenado, porque ele fala o seguinte, ele falava o seguinte, uma mulher não pode
emprestar na linguagem de empréstimo realmente, certo? De fazer negócios, de emprestar um pão para a amiga até que elas definam o valor desse pão. Shema yukru chitim venimtziu ba'od lidei ribit, porque às vezes o custo do pão vai subir, o custo do trigo vai ficar mais caro, e quando a mulher for devolver o pão que ela pegou, for devolver um pão igual, ela vai estar transgredindo a proibição de ribit, de juros. Se eu peguei, por exemplo, um pão de 1 quilo, certo? Eu falei cheguei para meu vizinho e falei, olha, eu preciso de um pão de 1 quilo, me empresta, depois eu te dou de volta, eu te dou outro no lugar. Se eu peguei o pão de 1 quilo e eu vou devolver um pão de 1 quilo, se o preço dos ritim, do trigo subir, o preço do pão subir, pode ser que eu vou estar pegando 5 shkalim e devolvendo 7. Essa é proibição de juros. Então, fala Hillel, eu só posso pegar uma coisa emprestada se eu definir o valor específico disso. Eu chego para o cara e falo, olha, eu quero um pão de 5 shkalim, e se depois o preço subir, eu vou te devolver não um pão de 7 shkalim, eu vou devolver parte do pão. Certo? Eu vou te devolver um pão que é menor do que o que você me deu, para ficar exatamente no mesmo valor monetário. Da nossa Mishnah parece que a mulher pode chegar para a amiga e pedir um pão e devolver outro pão depois, mesmo que pode ser que no meio do caminho o pão mude de preço, o pão fique mais caro e não tem problema, de ribit. Então parece que a nossa Mishnah não é como Hillel, não, a nossa Mishnah sim pode ser como Hillel, a Beatra de Kaitz também, a Beatra de Lokaitz também. A diferença é se é um lugar onde tem controle sobre o preço, sobre o custo das coisas ou não. No lugar onde tem controle sobre o custo, então o pão é sempre o mesmo preço, o trigo está sempre no mesmo preço. Então quando ela pega um pão emprestado e vai devolver um pão igual, não tem risco de estar devolvendo algo que vale mais, porque o custo do trigo é regulamentado. Mas no lugar onde não é regulamentado, que pode ser que vai mudar de preço, realmente na hora que eu pego algo emprestado, eu preciso definir o valor específico daquilo para devolver justamente no mesmo valor. Isso é válido quando a gente está falando realmente de empréstimo, certo? Alguém está fazendo um empréstimo de pão e eu vou devolver. Mas às vezes você chega no vizinho e fala, me dá um ovo, ele te dá um ovo e nem espera que você devolva. Depois, para ser simpático, você vai lá e devolve o ovo. Nesse caso, não é alvá, não é que você está pegando emprestado e pagando depois, é só uma bondade entre vizinhos. Aí não é realmente, não entra nesse caso. Vem noma aminô. Se ele não acredita nele, certo? Foi dito na Mishnah, se o cara vem no Shabat ou no Yom Tov, e ele quer pedir uma comida que está faltando, ele chega para o cara da loja e fala, olha, estou sem suco para Shabat, me dá um suco, e depois a gente se acerta, sim? Se o dono da loja não confia no cara, ele pede para ele deixar com ele alguma coisa, pede para ele deixar com ele uma roupa, um talita, alguma coisa, uma coisa de garantia. Itmar. Foi dito o seguinte, alvat Yom Tov. Alguém que faz uma alvá, um empréstimo no Yom Tov, certo? Dei o suco para alguém no Yom Tov, porque ele não tinha suco para o Kiddush, dei o suco no Yom Tov, e Motzei Yom Tov a gente pretende acertar as contas. Rav Yosef amar lo nitna leitavá, Rav Yosef fala, não posso cobrar. Embora tenha aqui um empréstimo, realmente o cara está me devendo isso, mas eu não posso ir no Beidin e falar, olha, eu emprestei para o cara, ele está me devendo, tirem dele dinheiro. Fala, esse é um empréstimo que o Beidin não se intromete, o Beidin não vai mexer. E Veraba manitna leitabá. Iraba fala que não, esse empréstimo feito no Yom Tov é como um empréstimo normal. Se eu chegar no Beidin depois e falar, olha, o cara me pediu um suco no Yom Tov, eu dei para ele, o Beidin vai poder cobrar do cara o empréstimo. Rav Yosef fala, não, por quê? Agora cada um explica, certo? Rav Yosef fala, não dá para cobrar no Beidin, por quê? Se você falar que dá para cobrar depois no Beidin, que eu posso chegar no Beidin e falar, olha, eu emprestei para o cara um suco de uva, ele não me devolveu, ele está me devendo, então o cara vai fazer questão de escrever o empréstimo. E aí ele pode acabar escrevendo no Yom Tov. Então fala, Rav Yosef, não pode escrever. Esse é um empréstimo que não dá para cobrar no Beidin, consequentemente o cara não vai escrever, ele vai emprestar só na confiança de que o outro vai devolver. Não existe o risco dele acabar escrevendo o empréstimo. Porque se dá para cobrar no Beidin, ele vai escrever lá exatamente o que o cara pegou para poder cobrar depois, ele vai acabar escrevendo no Yom Tov ou no Shabbat. Por isso não se cobra no Beidin, aí não tem esse risco. Rava fala que não, que sim dá para cobrar isso depois, porque ele fala que dá para cobrar no Beidin. Fala o seguinte, olha, se você vier e falar que não dá para cobrar no Beidin depois, que as pessoas não podem pegar isso de volta, então ninguém vai querer emprestar.
E aí o cara vai ficar sem vinho, o cara vai ficar sem comida, o cara vai ficar sem Simchat Yom Tov, ele vai perder a mitzvah de se alegrar no Yom Tov, porque ninguém vai querer emprestar para ele, afiado, sem saber que ele pode cobrar. Então fala, por isso pode cobrar no Beidin, certo? Cada um trouxe o motivo dele. Tenan, pergunta como é o seguinte, está ensinando nossa Mishnah, está ensinando nossa Mishnah que se eu não confio no cara que está pedindo alguma coisa emprestada no Yom Tov, eu peço para ele deixar comigo uma garantia, certo? Para depois a gente acertar. E a Marbish Lemalonit Nalitaba, se o din é que eu não posso cobrar no Beidin o que eu emprestei para ele no Yom Tov, por isso eu pego uma garantia. Se, fala o seguinte, olha, se é como falou Rav Yosef, que eu não posso cobrar o que eu empresto no Shabbat ou no Yom Tov, então eu entendo porque eu pego uma garantia, porque eu não vou poder cobrar dele no Beidin depois, então é melhor eu ter uma garantia na minha mão, assim não tem dúvida de que eu vou conseguir receber o meu pagamento. Mas de acordo com o Rabba, que eu posso cobrar do cara o que eu emprestei para ele no Yom Tov, eu posso chegar no Beidin e falar, olha, eu emprestei para esse cara no Yom Tov tanta comida, tirem dele o dinheiro para mim. Por que eu vou pegar o talit? Porque eu vou pegar uma garantia, qualquer coisa, eu vou depois e cobro dele. Liten lei velitvei. Traz o cara para o Beidin e tira dele o dinheiro, certo? Porque eu vou precisar do talit, para que eu preciso da garantia? Amar lobaina delikum bedina vedaina. Fala, não, porque o cara que está emprestando um pouco de comida no Yom Tov, ele não quer agora chegar no Beidin e trazer o cara, e trazer testemunhas, toda essa história por uma quantidade pequena. Então, o que a Mishnah disse de pegar um talit, de pegar uma garantia, a verdade é que se ele não pegar a garantia, depois ele pode ir no Beidin. Isso que a Mishnah falou para pegar uma garantia é porque a maioria das pessoas não querem depois ir levar o cara para o julgamento. Então, eu quero resolver já entre a gente. Por isso eu pego a garantia. Se eu não pegasse a garantia, a verdade é que sim, eu poderia cobrar dele no Beidin. Isso que a Mishnah falou que eu pego uma garantia não é porque eu não posso cobrar no Beidin, é porque eu não quero ir cobrar no Beidin. Então, não tem prova da nossa Mishnah nem para cá, nem para lá. Mativ Ravid e Baravin. Pergunta Ravid e Baravin é o seguinte, certo? A nossa dúvida é, será que eu posso cobrar no Beidin no empréstimo feito no Shabbat ou não? Está escrito o seguinte na Mishnah. Alguém que no 7º ano da Shemitah, a gente tem uma halakha que diz o seguinte, no fim do ano da Shemitah, todas as dívidas são anuladas, certo? Shemitah Ksafim, todas as dívidas que tinham no fim do 7º ano da Shemitah, quando começa o 8º ano, todas as dívidas são anuladas, a não ser que a pessoa faça para os bul, que foi uma takaná posterior que aparece na Gemara. De qualquer jeito, o que acontece na seguinte situação? O cara fez o shochet, ele fez shritá numa pará, na vaca, e as pessoas queriam carne dele, certo? Chegou o Yom Tov de Rosh Hashanah, as pessoas queriam carne, e ele começou a distribuir, ele não tinha como cobrar na hora, porque era Yom Tov, ele fez a shritá, cortou a carne, etc. Mas já que era Yom Tov, ele não tinha como cobrar a carne das pessoas, ele distribuiu para todo mundo, na esperança que depois de Rosh Hashanah, as pessoas venham pagar. Então fala a Braita o seguinte, ele fez shritá na vaca e distribuiu no dia de Rosh Hashanah. Vem lá, vem no Meshabet. Fala Braita o seguinte, se era um ano Meubar, se era um ano de Elul que tinha 30 dias, então os 2 dias de Rosh Hashanah, hoje em dia, os 2 dias de Rosh Hashanah são dias 1 e 2 de Tishrei, certo? A Mishnah está falando aqui de outra época em que Rosh Hashanah às vezes era um dia só. Então fala para o seguinte, se o mês de Elul é um mês de 30 dias, então Rosh Hashanah é igual ao Rosh Chodesh, que são 2 dias, o dia 30 de Elul e o dia 1 de Tishrei. Então o que acontece aqui? Se era um ano Meubar, se Elul foi um Chodesh Meubar de 30 dias, então ele distribuiu a comida no dia 30 de Elul, no dia seguinte é 1 de Tishrei, que também era Rosh Hashanah, e no dia depois, dia 2 de Tishrei, ele não pode mais cobrar, porque a dívida foi anulada. Ele distribuiu a comida no dia 30 de Elul, quando chegou 1 de Tishrei, a dívida foi anulada. Então, sim, Chodesh Meubar, se era um mês de 30 dias, Meshamet, quando chega o dia 1 de Tishrei, quer dizer, o segundo dia de Rosh Hashanah, isso anula as dívidas. Vem lá, se não era um ano Meubar, então Rosh Hashanah é no dia 1 de Tishrei, não no dia 30 de Elul, é no dia 1 de Tishrei. Se Elul tinha 29 dias, aí Rosh Hashanah é no dia 1 de Tishrei, ele distribui a comida no dia 1 de Tishrei, em nome Meshamet, a dívida se mantém, não é anulada.
porque a dívida é anulada no começo do ano, na mudança de Elul para Tishrei. Se era Rosh Hashanah um ano só, ou Rosh Hashanah foi justamente no dia 1 de Tishrei, então quando eu distribuir no dia 1 de Tishrei, eu posso cobrar no dia 2, porque a dívida não é anulada. Assim aparece na Braita. Se dívidas feitas em Rosh Hashanah, no Yom Tov, não podem ser cobradas no Beidin, mas Meshamet. O que significa que a dívida é anulada ou não é anulada? Essa Braita falou que um empréstimo feito no Yom Tov, certo? Eu distribuí a comida em Rosh Hashanah, um empréstimo feito no Yom Tov, tem aqui o din, se é anulado ou não é anulado. Pergunta agora é o seguinte, se eu não posso cobrar no Beidin, se é um acordo entre eu e ele, eu não posso cobrar no Beidin, mas Meshamet, o que significa que é anulado ou não é anulado? Eu não posso cobrar de jeito nenhum. Responde a Gemara, Shaniatam deigali milta decholu. Fala a Gemara que não. O que acontece aqui? Quando Elul é um ano Meubar, quando Elul é um mês Meubar, que tem 30 dias, então o que eu descobri? Eu descobri que, na verdade, o primeiro dia de Rosh Hashanah era 30 de Elul, não era Rosh Hashanah, era o último dia do ano. Rosh Hashanah foi só o dia seguinte, dia 1 de Tishrei. Então, esse primeiro dia de Rosh Hashanah, que a gente fez 2 dias, dia 30 de Elul e dia 1 de Tishrei, esse 30 de Elul foi por erro, foi na dúvida, a gente não sabia se era Rosh Hashanah ainda ou não, então a gente fez Rosh Hashanah, a gente fez as filó de Rosh Hashanah, etc. Depois descobriram que não, que era dia 30 de Elul e não 1 de Tishrei, porque a lua só nasceu no dia seguinte. Então, Itbarer, a gente percebe, a gente descobre retroativamente que o dia 30 de Elul, que foi o dia que eu distribuí a comida, era um dia de semana. Não era Yom Tov. Já que era um dia de semana, eu posso cobrar. O que a gente falou até agora, que empréstimos feitos no Yom Tov não podem ser cobrados, são empréstimos feitos no Yom Tov. Mas empréstimos feitos durante a semana podem ser cobrados. Então, o primeiro dia de Rosh Hashanah, que era 30 de Elul, na verdade, não era Rosh Hashanah ainda. Era um dia de semana normal. Eu poderia cobrar, mas já que é o 7º ano da Shemitah, quando tem a mudança do 30 de Elul para 1º de Tishrei, a dívida é anulada. Então, esse caso que eu emprestei a carne, distribuí a carne no dia 30 de Elul, não é um caso de que eu dei a carne no Yom Tov, porque esse dia não é Yom Tov, na verdade, ele é um dia normal da semana. Tashma Miseifa, vamos ver a continuação. Imlavem no Meshamet. Foi dito o seguinte na continuação, que se esse ano não é Meubar, se Elul só tem 29 dias, e Rosh Hashanah foi dia 1 de Tishrei, então esse empréstimo que eu fiz de carne no dia 1 de Tishrei não é anulado, porque está começando um novo ano, não teve aqui a mudança do ano. E se empréstimos feitos em Rosh Hashanah, empréstimos feitos em Yom Tov, podem ser cobrados, aí no Dekatani, não Meshamet. Por isso tem a linguagem de que a dívida não é anulada. E no Meshamet significa a dívida não é anulada, eu posso ir no Beidin cobrar, porque é cobrável. Ela ia a mãe não Meshamet. Agora, se não dá para cobrar, certo? Se essa dívida que eu faço no Yom Tov, esse empréstimo que eu fiz no Yom Tov, não é empréstimo cobrável no Beidin, o que significa em no Meshamet, que não é anulado? De qualquer jeito, eu não posso cobrar do cara. Então, não faz diferença se anulou ou se não anulou. Eu não posso ir no Beidin cobrar. Então, essa linguagem de que se foi Rosh Hashanah, foi dia 1 de Tishrei, e eu emprestei a carne no 1 de Tishrei, e a dívida não é anulada, o que quer dizer não é anulada? Eu não posso cobrar no Beidin. Então parece que eu sim posso cobrar. Responde a Gemara, fala a Gemara, o Hidush aqui é que se o cara quiser pagar, eu posso pegar. Ou seja, isso que está escrito que a dívida não é anulada, não significa que eu posso cobrar no Beidin. Na verdade é que eu não posso cobrar no Beidin. Isso que está escrito que a dívida não é anulada, simplesmente vem dizer que se o cara pagar, eu posso aceitar. Certo? Eu posso aceitar, porque é uma dívida real, é uma dívida que o cara realmente está me devendo, eu não posso cobrar no Beidin, mas se ele vier me pagar, ótimo, eu aceito. Fala Gemara, então parece daqui que o quê? Na Seifa está escrito que se tinha só um dia de Rosh Hashanah, certo? Não tinha 30 dias de Elul. Elul teve 29 dias e um dia de Rosh Hashanah. Parece que o quê? Já que eu distribuí no dia 1 de Tishrei, a dívida não está anulada, se o cara quiser me pagar, eu aceito. Parece que na Reisha, no primeiro caso, em que Elul tinha 30 dias e tiveram 2 dias de Rosh Hashanah, 30 de Elul e 1 de Tishrei, e aí eu emprestei a carne no dia 30 de Elul, e quando chegou 1 de Tishrei, isso anulou a minha dívida, parece que nesse caso,
Yahivlei lo shakil. Parece que se o cara quiser me pagar de qualquer jeito, se o cara chegar depois de Rosh Hashanah, dia 2 de Tishrei, e falar, olha, anteontem, no dia 30 de Elul, eu peguei carne de você, eu quero te pagar, não posso pegar, porque na hora que teve a mudança do ano, a dívida foi anulada, eu não posso pegar. Por quê? A priori, eu deveria poder, se o cara me paga, eu posso aceitar, certo? Michal derecha, Yahivlei lo shakil. והגמרא רישא צריך לממר לי משמט אני, סיפא לא צריך לממר לי משמט אני. Não, a diferença é o seguinte, na Reisha, que realmente teve a mudança de ano de 30 de Elul para 1 de Tishrei, e veio o fim do ano da Shemitah e anulou a minha dívida, se o cara quiser vir me pagar, eu preciso falar para ele, olha, do meu ponto de vista, mudou de ano, acabou o ano da Shemitah, a dívida está anulada. Se você quiser pagar, eu aceito, mas saiba que do meu ponto de vista está liberado. Na Seifa, que a dívida foi feita no dia 1 de Tishrei, não preciso falar nada. Se o cara quiser me pagar, eu pego o dinheiro. Que detalhe com a gente contra a Mishnah, a Machzir Chov Bashvit, alguém que paga uma dívida na Shemitah, ou seja, a gente falou que no fim do ano da Shemitah a dívida é anulada. Alguém que chega depois e fala, olha, eu quero te pagar a dívida, Yomar lo meshametani. Você tem que falar para ele, meshametani, você tem que falar para ele, olha, por mim, a dívida está anulada, você não me deve nada. Vem mamarlo apal pequeno, mas se o cara fala, não, de qualquer jeito eu quero te pagar, e acabei me não pode aceitar dele. Mishum shenemar vezedavar ashmita, certo? Se o cara quiser pagar de qualquer jeito, você pode aceitar. Não é que a dívida foi anulada, e se você aceitar é roubo, e você está indo contra isso que a Torá anulou a dívida. Não. Se o cara quiser pagar de qualquer jeito, pode aceitar. Então, não dá para provar dessa braita, dessa Mishnah, aparentemente, não dá para provar dessa Mishnah se a dívida feita no Yom Tov pode ser cobrada ou não pode ser cobrada. No Beidin, a Machloket continua aí. Ravav é Shakil Mashkona. Ravav é quando ele emprestava uma coisa no Yom Tov, ele pegava um Mashkona, ele pegava uma garantia para não ter erro. Rava Barula Mari Marumei. Rava Barula ele fazia diferente, depois do Yom Tov ele pegava alguma coisa do cara e falava, olha, só te devolvo se você me pagar a dívida, certo? Mas eles não iam para o Beidin aparentemente. Vechen Erev Pesach, foi dito na Mishnah também, se Erev Pesach, o cara esqueceu de fazer Korban Pesach, esqueceu de comprar o Korban Pesach dele, e aí Erev Pesach que é o Shabbat, ele pode chegar para o cara do rebanho e falar, olha, me dá um animal aí que eu preciso fazer Korban Pesach, depois a gente se acerta. Certo? Então, Erev Pesach, dia 14 de Nissan caiu o Shabbat, eu posso pegar um animal de alguém, pegar um animal emprestado, falar, olha, me dá depois a gente se acerta, e fazer o meu Korban Pesach. Amar Rabbi Yochanan, Makdish Adam Pischo Beshabbat Vechagigato Beyom Tov. Fala Rabbi Yochanan, eu posso no próprio Shabbat leakdish o animal, falar, esse animal é Kadosh. Eu posso santificar o animal no próprio Shabbat para ser Korban Pesach e com o próprio animal para ser Korban Hagigah no Yom Tov. Ou seja, não tem problema fazer lekadesh o animal no Shabbat ou no Yom Tov, mas pra frente a gente vai ver qual seria o problema. Nem uma mensagem, ele a nossa Mishnah apoia o que ele falou. Foi dito na nossa Mishnah que se Erev Pesach cai Shabbat e o cara esqueceu de comprar um animal, ele chega pro cara do rebanho, pro pastor, fala, olha, me dá um animal, pega esse animal, fala, esse animal vai ser Korban Pesach, e faço dele Korban Pesach. Então a nossa Mishnah aparece como Rabbi Yochanan, que no Shabbat eu posso leakdish o animal e chamar ele de Korban Pesach. Então, a priori, a nossa Mishnah apoia Rabbi Yochanan. Não, aqui não está se tratando de alguém que não tinha animal nenhum, chegou para o pastor, pediu um animal e fez o Korban Pesach dele sozinho. Aqui está se tratando de alguém que já tinha um animal que era Korban Pesach, certo? Eu tinha aqui com um grupo de 3, 4 pessoas o nosso animal de Korban Pesach, e no Shabbat, que caiu Erev Pesach, vem alguém e fala, olha, pessoal, estou sem Korban Pesach, esqueci de fazer, posso me juntar a vocês? E eles falam, sim, pode se juntar a nós, não tem problema nenhum. E depois de Pesach, depois de Yom Tov, eles vão refazer as contas. Até agora a gente ia dividir o animal em 4. Você se juntou com a gente,
Vamos dividir em 5 o custo do animal, porque o animal já está kadosh, é alguém que está se juntando num grupo já pré-existente. Então, nesse caso, você não está santificando o animal já está kadosh. Então, a nossa Mishnah não necessariamente é uma prova para Rabi Yochanan, porque pode ser que a nossa Mishnah está tratando num caso em que o animal já era kadosh. Pero mas espera aí, está escrito que no próprio Yom Tov eu não posso me juntar ao grupo. Eu tenho que me juntar ao grupo antes de chegar a Pesach. Não posso me juntar ao grupo em Pesach. Aqui está tratando de um pessoal que era amigo, de um pessoal que já se conhecia. Realmente, se o grupo já se juntou, eles já vão fazer Corban Pesach, não posso mais me juntar a eles. Mas se era um grupinho que todo ano a gente faz juntos, só que esse ano eu esqueci de falar, então é como se eu já fosse parte do grupo. Então não é algo novo. Não é que eu estou me juntando a um grupo que eu nunca fiz parte. É como se já desde o começo a gente já tivesse feito esse acordo que eu faço parte, só não foi verbal, mas porque geralmente todo ano a gente faz juntos, então aqui é becedo. Veatan Rabi Yoshaya, pergunta Gemara, Arei Rabi Yoshaya falou, Lecha dametzeroya, ragil etzlo, venoten lo talele pischo makdisho veyotzebo. Pergunta Gemara, Arei Rabi Yoshaya falou que a pessoa pode chegar a Erev Pesach num roé, num pastor que ele conhece, pega um talê, pega um animal para fazer dele Korban Pesach e makdish ele e cumpre a mitzvah de Pesach. Parece que eu pego o animal, faço dele Kodesh, faço dele Korban Pesach e cumpro a mitzvah. Então daqui está escrito claramente que eu posso lekadesh ele no Yom Tov, certo? Não posso lekadesh ele no próprio Shabbat, como Rabi Yochanan. Então aqui não dá para falar que é alguém se juntando a um grupo pré-existente. Aqui está escrito que eu vou lá, pego o Korban Pesach, makdish ele, santifico ele e uso. Fagmará, que não, lá também. Lá, já que é um pastor que a gente está acostumados um com o outro, a gente se conhece, esse pastor sabe que todo ano eu compro dele Korban Pesach. Então, esse pastor já me lechatchila, já sabe que, olha, aquele animalzinho que eu tenho ali, o cara vai vir pegar para Korban Pesach. Então, é como se o pastor já tivesse santificado o animal. Por isso, não tem problema, por isso não é prova para Rabi Yochanan. Pode ser que o animal já está kadosh porque eu sabia que o cara vai vir pegar. Agora, um animal que bichá não tem que duchar, isso talvez eu não posso lekadesh ele, não posso lekadish ele, não posso santificar ele no Shabbat. Pergunta a Gemara, makdish katani, fala, mas está escrito noten lo talé le pischo, o cara pega do pastor um talé para Korban Pesach, o makdisho, parece que ele santifica ele. Vagmará ekdeshilui miderabanan. Vagmará, não, isso que está escrito aqui para leakdish não é realmente para santificar. Esse animal já foi santificado para Korban Pesach, mas de qualquer jeito, agora que eu peguei ele, Rabanan vieram e falaram, olha, fala de novo, esse animal é Korban Pesach. Mas o animal já está kadosh, é só um extra aqui, miderabanan, mas realmente não precisaria. Agora, vem a pergunta da Gemara. O Miyamar Rabi Yochanan Achi, vamos só chegar na Mishnah, certo? O Miyamar Rabi Yochanan Achi, será que Rabi Yochanan fala que é permitido leakdish um animal em Pesach? Ve'amar Rabi Yochanan, aqui está a Mishnah. Arei Rabi Yochanan, ele tem uma regra que diz que a Alahá é como está a Mishnah. Se eu tenho uma Mishnah que não foi dita em nome de ninguém, ela foi genérica, então a Alahá é como ela. Vetnan, está ensinando a Mishnah, lo makdishim, é proibido leakdish coisas no Shabbat e no Yom Tov. Velo marichim, velo machlimim, são tipos diferentes de Ekdesh também, certo? Tudo é que é ligado com Leakdish e dar alguma coisa para o Beit HaMikdash, é proibido fazer isso no Yom Tov, porque é um tipo de negociação, eu estou dando para o Beit HaMikdash alguma coisa, Velo magvim trumot e masrot, eu não posso tirar trumot e masrot no Yom Tov também, Kolelo ben Yom Tov amru kavachomer be Shabbat, tanto em Shabbat quanto em Yom Tov, ou seja, está escrito claramente na Mishnah que eu não posso leakdish coisas no Shabbat. Eu não posso no Shabbat pegar um animal e falar, esse animal é Korban Pesach. Então, por um lado, o Rabi Yochanan falou que eu posso fazer isso. Por outro lado, na Mishnah está escrito que não pode. E Rabi Yochanan, geralmente, ele segue a opinião da Mishnah. Fagmana lokasha, kan bechovot shekavu alem zman, kan bechovot shein kavu alem zman. Fagmana que é diferente. Korbanot, que tem um tempo específico, tem um momento específico quando eu tenho que trazer ele como Korban Pesach, é permitido. Porque eu preciso trazer nessa data, eu não posso abrir mão dessa data, eu sou obrigado a fazer o Korban nesse dia. Então, nesse caso, a proibição de leakdish, a proibição de santificar, vai do Shabbat, ela vem antes do Shabbat, porque eu tenho que fazer o Korban hoje, eu não tenho opção.
Eu não posso fazer o Corban Pesach sem santificar ele. Eu não tenho opção, então eu preciso fazer o Corban Pesach hoje. Então, nesse caso, o Rabi Yochanan concorda que é permitido. Mas Corbanot, que eu posso fazer outro dia, que eu não preciso fazer no Yom, então eu não preciso fazer no Shabbat, poderia fazer qualquer outro dia, não posso santificar eles no Shabbat. Então, Corban Pesach é um caso específico. Então, Shkoyach.